Gênesis, capítulo de número 15. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Repita comigo, por favor, mesmo debaixo da máscara, para que essa palavra seja vida e vitória na sua vida. Diga assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Diga: eu sou o teu escudo. Diga: escudo. Diga: escudo e galardão. Diga: proteção e provisão. Proteção e provisão é o que Deus tem para as nossas vidas, em o nome santo de Jesus. Queridos, preste atenção. Nós servimos um Deus presente. Se nós olharmos para o passado, aqui no Velho Testamento, nós vamos ver Deus e a presença de Deus operando gloriosamente na vida dos personagens antigos. No velho mundo, Deus esteve ali sempre presente. Deus esteve operando sinais prodigiosos no Velho Testamento, no velho mundo. Mas nós podemos ver, queridos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que não trabalha apenas no passado, porque aquele Deus que era, é e sempre será. O nosso Deus é um Deus de agora, o nosso Deus é um Deus do hoje, o nosso Deus é um Deus deste presente século. A Bíblia nos declara no Salmo de número 46, que o nosso Deus, Ele é refúgio. Deus é refúgio, Deus Ele é fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Você pode dar um glória a Deus aonde você está? O nosso Deus é um Deus fortaleza, é um Deus refúgio, é um Deus socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus, Ele se faz presente. Se nós olharmos no passado, nós vamos ver Deus ali operando, mas o nosso Deus é um Deus que tem interesse em operar no hoje, no agora, no nosso meio, no dia de hoje. Hoje é que dia? 21, no dia 21, Deus se faz presente. No meio de toda a tormenta, de meio de toda a tribulação, Deus se faz presente para socorrer, para ajudar. No Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos, a pérola do saltério, nós vamos ver Deus prometendo guiar-nos mansamente às águas tranquilas, refrigerar, refrescar a nossa alma, ser um pasto, nos conduzir a pastos verdejantes, nos conduzir à vereda da justiça. E ainda que a gente tenha que descer um momento difícil, uma garganta estreita, um vale da sombra da morte, Ele prometeu não nos deixar muito antes se fazer presente para preparar para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos e ungir a nossa cabeça com óleo, de alegria. E aí vem a parte que eu quero mencionar para você, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Olha só, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias a promessa de Deus é que Ele se manifeste presente, é que Ele está disponível para nos socorrer, para nos ajudar. O salmista, a Bíblia nos declara que o salmista Davi declarou a presença de Deus todos os dias da sua vida. O profeta Isaías, no capítulo de número 43, verso de número 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a sua chama arderá em ti. Não temas, porque eu sou contigo. O nosso Deus se faz presente para livrar, o nosso Deus se faz presente para socorrer, o nosso Deus se faz presente para nos ajudar, para nos consolar, a tempo e a fora de tempo. Não há um dia no mundo decretado
projetado para o planeta Terra e para cada um ser vivente, que Deus não prometeu a sua presença, a sua proteção e a sua provisão. Deus está prometendo desde os tempos de Abraão, e essa é uma promessa para a igreja. Nós temos garantido na palavra de Deus, podemos confirmar essa promessa pela vida dos antepassados e até hoje, porque essa promessa foi transferida para a igreja. Deus prometeu presença, proteção e provisão. Ele é o nosso escudo e o nosso grandíssimo galardão. Aleluia! Não há um meio sequer de Deus nos abandonar. O nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus que criou o universo, o mundo, colocou aqui tudo funcionando como se fosse uma máquina e se ausentou. Não é isso. Ele prometeu estar conosco, Ele invadiu este planeta, Ele desejou morar conosco e muito mais, residir no seu coração, na sua vida, fazer parte da jornada da vida, nos momentos bons e nos momentos maus, e muitas vezes Ele vai nos acudir em momentos de aflição, momentos de angústia. Eu creio para profetizar que essas muitas águas não te submergirão e que este fogo ardente não te queimará. Você vai sair ileso em o nome santo de Jesus. Eu não sei quantos creem e têm fé para se apresentar diante de Deus. Quantos podem dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou? Mas eu tenho uma notícia para você: hoje é um dia que Deus se manifesta presente no nosso meio. Até o fim dos teus dias o Senhor te guiará, mas hoje é o dia que o Senhor fez para a glória e para o seu louvor, dia em que Ele está prometendo nos socorrer, nos ajudar, estender a sua mão santa, o seu braço forte. O mesmo Deus prodigioso que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que um dia operou sinais de prodígios, é o mesmo Deus que opera no hoje, no agora, no já. A sua mão está sobre nós, a sua mão não está encolhida, que não possa socorrer, que não possa ajudar. Essa igreja do século 21 precisa crer. Essa igreja do século 21, para viver sinais, prodígios e milagres, precisa ser edificada na fé. Deus está presente para socorrer, Deus está presente para curar, e a minha oração ao Deus vivo é: Deus, enquanto eu ministro e oro a Tua palavra, estende a Tua mão para curar, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto eu prego a Tua palavra, abra os corações dos necessitados e aflitos, e opera, Senhor, com a Tua palavra, porque a Tua palavra hoje não volta vazia para Ti, sem antes operar o propósito para o qual ela foi enviada. A presença está conosco, o Espírito está conosco. Aleluia. O desejo de Deus é salvar, o desejo de Deus é curar. Pastora Selma, mas é sério, olha que o médico disse que é Covid, e o pulmão está todo tomado. O teu Deus é grande. A palavra de Deus diz, queridos, que Josafá, certa feita, estava diante de uma crise, de uma situação muito adversa. Aos olhos de Josafá, ele era pequenino e não havia nele força alguma para derrotar aquela grande multidão que vinha contra ele. Então ele fez uma oração, e a minha oração desta quinta-feira, dia de milagre, é essa oração: Senhor, há poder e forças na Tua mão, e ninguém pode te opor. Há força e poder na Tua mão, e ninguém pode te opor. Há força e poder na Tua mão, e ninguém pode te opor. Há força e poder na mão de Deus, e ninguém pode resisti-lo. Há força e poder na mão de Deus, e ninguém pode resisti-lo. Apresenta este pulmão tomado diante do Senhor, e nós vamos dizer a este pulmão tomado: a força e poder na mão de Deus, e ninguém pode resistir o agir de Deus. Será que eu estou pegando para um povo vivo, um povo crente, um povo que crê? A palavra de Deus diz, queridos, que Moisés, olhando para o passado, relembrou da fidelidade de Deus. Josué, ele olhou para o passado e viu a fidelidade de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Davi, contemplando o passado, testemunhou a fidelidade. Fui novo e hoje sou velho, e não houve um dia que eu não vi a fidelidade
de Deus agindo na minha vida. Deus foi poderoso no passado, mas a força e poder na mão de Deus ainda hoje, para operar sinais, prodígios e maravilhas na vida daqueles que creem e invocam o seu santo nome, porque Ele é poderoso. Esse é o evangelho prático. Se houver no nosso meio pessoas que estão precisando colocar enfermos diante de Deus, este culto é culto de oração, e a força e poder na mão de Deus para salvar. Ninguém pode resistir à mão de Deus. Há poder na mão do Senhor. Ele cura câncer, Ele ressuscita mortos. A mesma mão que abriu o mar vermelho diz: Talita cumi, menina, levanta. Eu não sei se há fé no teu coração para gritar ainda essa noite: Lázaro, sai para fora. Talvez um filho, uma filha, um irmão, talvez um parente, mas nós vamos declarar hoje que a presença de Deus está neste lugar, e nós vamos pedir: Senhor, cura, Senhor, ressuscita, Senhor, restaura, Senhor, transforma, em o nome santo de Jesus. Diga à pessoa do seu lado: a força e poder nas mãos de Deus, e ninguém pode resisti-lo. Você crê assim? A força e poder nas mãos de Deus, e ninguém pode resisti-lo. Davi também disse, não apenas Josafá: há força e virtude na mão de Deus, e nas tuas mãos há poder para também dar forças. Aqui nós vamos ver, amados, Abraão, Deus chamando a Abraão, um chamado na vida de Abraão para sair da Babilônia, Ur dos Caldeus, para viver uma experiência com Deus. A palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para abençoá-lo e fazer Abraão um homem abençoado, e através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja que o chamado de Deus para Abraão era para que a sua presença nele pudesse ser bênção para todas as pessoas da terra. Aqui nós vamos ver que a bênção está na presença de Deus. O chamado de Abraão, o chamado de Deus para a vida de Abraão, para que Abraão fosse abençoado através da comunhão com Deus. Ele foi um homem chamado para a comunhão, para que a presença pudesse caminhar com ele, para que ele fosse amigo de Deus, servo de Deus. Como ele iria servir a Deus, pastora Selma? Além de usufruir da presença de Deus, ele serviria ao próximo, manifestando Deus ao mundo, manifestando a presença de Deus aos homens. E este é o chamado da igreja. A igreja, ela foi chamada para usufruir da presença de Deus e manifestar Cristo aos homens. É um chamado da igreja. O chamado de Abraão foi para que a presença de Deus estivesse com ele, ao lado de Abraão, caminhando lado a lado de Abraão. A Bíblia nos declara que a bênção tem esta visão, o ideal da bênção é esta: tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus poderia oferecer nesta comunhão. Ele chamou de Abraão da Babilônia e ele prometeu: eu vou estar junto de você, e você vai manifestar o meu nome às famílias da terra, de tal forma que as famílias da terra vão me conhecer através de você. Você vai manifestar-me aos homens. Eu serei manifesto ou manifestado à humanidade através de você, Abraão, da nossa comunhão, da nossa amizade, e você vai me servir como mediador entre os homens, porque através da sua vida as pessoas vão me conhecer, vão ter acesso a Deus, vão ter acesso a mim. Este é o chamado de Abraão, presença de Deus, presença que iria socorrê-lo no momento de angústia, no momento de enfermidade, no momento em que os inimigos se levantariam contra ele. Presença, ele estava prometendo para Abraão ser o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. É presença de Deus para a vida de Abraão. Amados, preste atenção, que nós estamos como igreja unidos a Cristo, nós estamos enlaçados a Cristo e nada pode quebrar a nossa união. A igreja está totalmente ligada, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo você.
Nós estamos ligados a Cristo de tal maneira e nada pode nos tirar da presença de Deus, nos separar da presença e do amor do Senhor. Assim, queridos, como a cabeça não pode se desligar do corpo, assim como o braço não pode ser desligado do corpo, a não ser que ele seja amputado, a nossa comunhão com a presença de Deus é tão forte por conta do amor de Deus, por conta do amor de Deus. A presença de Deus conosco é tão forte que nada pode quebrar essa aliança. Nós temos uma aliança de sangue com a presença do Senhor. Nós estamos ligados a Cristo pelo sangue, por carne e sangue. Por carne e sangue. Nada pode nos separar dessa comunhão. Cristo ama a igreja, Ele ama a sua vida, Ele nos ama. Nem principados, nem potestades, nem forças da maldade, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem guerra, nada pode nos separar do grande amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Neste momento não há o que temer, nós só precisamos confiar e exercitar a nossa fé, porque Deus está prometendo ser o nosso escudo e a nossa recompensa, a nossa provisão para este momento de agora. Amados, preste atenção, queridos, nem adversidade, nem dia mau pode nos tirar a presença do Senhor. Ele está conosco, no meio da pandemia, no meio da vendaval, no meio de desemprego, no meio da crise do casamento, no meio da solidão, nos momentos solitários, Deus se faz presente na nossa vida. Nós podemos usufruir da companhia de Deus, isso é bênção sobre bênção. Nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus é, e de tudo aquilo que Deus pode oferecer. Nós não somos aqueles que nos movemos por toda sorte de vento. Nós não somos aqueles que nos movemos por toda sorte de crise, por cada surpresa que vem ao mundo, por cada tempestade. O vento, ele não vai levar embora o grão. Somente a palha oca é levada pelo vento. O vento não tem poder para levar o grão da presença do Senhor. As tempestades não vão arrancar o tronco da árvore que tem raiz forte e profunda. Os ciclones da vida não vão arrebatar a árvore que tem profundidade em Deus, porque a presença de Deus é uma garantia para nós. Deus está conosco em Alfenas, Deus está conosco na comunidade evangélica Filadélfia, Deus está contigo na sua casa. Deus, eu vou dar uma notícia para você, reside em você. Você é residência de Deus. Aleluia. Qual a possibilidade de Deus, pastora Selma, ter me abandonado, esquecido? Não existe essa possibilidade. Deus está presente no leito do hospital. Deus está presente nas adversidades da nossa vida. Ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor. É bem certo que quando chega a hora da morte, Deus permite ir. A Tiago, Deus permitiu a ir. Mas a Pedro, Deus mandou soltar. A João Batista, Deus permitiu ir. O apóstolo Paulo, Deus permitiu ir, porque havia completado a carreira. Mas todos aqueles que não completaram a carreira, queridos, a morte não tem poder sobre nós por conta da presença de Deus. Deus habita em nós, Deus está no meio de nós, e nós precisamos exercitar a fé, repreendendo o espírito de morte, porque se a pessoa não completou a carreira, a morte não tem poder para ceifar. Eu estou declarando em nome de Jesus, escudo e proteção e galardão sobre a tua vida. Proteção e galardão, proteção e provisão. Presença, proteção e provisão. Tem 3 P's para você decorar essa noite. Presença, proteção e provisão. É o chamado de Deus, é a bênção sobre bênção.
A Bíblia nos declara, queridos, que este era o chamado de Abraão, desde o princípio. Deus desejou se manifestar ao mundo, Deus desejou se manifestar às famílias da terra, ou seja, às nações, e Ele chamou um homem, Ele chamou e o separou, o santificou, para que Ele, através da vida dele, manifestasse o Deus verdadeiro, poderoso a toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção da presença, é bênção da presença, usufruir-me de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Ele pode oferecer. Davi um dia desejou essa bênção, desejou essa presença que abençoa. A Bíblia nos declara que na mão do midianita, a presença de Deus através da arca era maldição, mas na mão do seu povo trazia bênção, provisão. Davi, de todas as maneiras, tentou trazer a presença da arca para Jerusalém. Ele havia tentado a primeira vez, e você conhece a história, e a Bíblia diz que ele, com a sua mente, disse: eu vou preparar carros, carroça nova, bois, e eu vou trazer a presença de Deus para abençoar Jerusalém, porque aonde Deus está, há proteção e provisão. A Bíblia nos declara, queridos, que Davi, ele preparou os carros, os bois, e a palavra de Deus diz que tudo ia muito bem, até os bois tropeçarem. E quando os bois tropeçaram, a Bíblia diz que um sacerdote, Uzá, ele tentou socorrer a arca da presença, e foi consumido pela presença de Deus, foi queimado. Por quê, pastora Selma? Os profanos, eles não têm lugar na presença de Deus, como Esaú. Nós não podemos ser profanos como Esaú, nós temos que ser príncipes como Jacó, permitir a transformação de Deus na nossa vida. Ele tentou segurar a arca de uma maneira irreverente, não era da maneira como Deus havia ordenado. E queridos, o que é ser profano, pastora Selma? Ser profano é um mundano se passar por cristão. Ser profano é um mundano se passar por cristão, porque não tem acesso à presença, mas não é o seu caso, porque você é o filho da promessa. A Bíblia nos declara, queridos, que Davi ficou tão entristecido, que ele resolveu voltar sem a presença. A presença ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom, e prosperou em tudo a vida de Obed e a família de Obed. E quando Davi disse que a presença de Deus estava prosperando, porque a presença de Deus prospera, ele desejou a presença mais uma vez, mas ele perguntou: como trarei a presença do Senhor? Como trarei a presença do Senhor? Foi a pergunta de Davi: como eu atrairei a presença do Senhor? E a Bíblia nos declara que ele foi buscar o método de Deus. A Bíblia diz que Davi, então, ele preparou os sacerdotes, e ele colocou os varais da arca, ouça, olha para mim, sobre o homem, não sobre a carroça, os animais, sobre a vida humana. Olha onde a presença de Deus está, comunidade, sobre os ombros do homem. Sobre os ombros do homem. A palavra de Deus diz, queridos, que os sacerdotes davam 6 passos e sacrificavam. 6 passos e sacrificavam. 6 passos e sacrificavam. Da casa de Obed-Edom até Jerusalém deveria ter uns 12 quilômetros. Queridos, imagine você o derramamento de sangue. Eu quero que você imagine comigo agora essa estrada ensanguentada. Há um método da presença de Deus vir até nós. Queridos, eu quero que você veja agora uma estrada ensanguentada. Essa tarde, quando eu meditava sobre a palavra que eu iria trazer para você, e a maneira de como Deus viria até nós, e essa presença seria alcançada, Deus me mostrou um caminho de sangue. A Bíblia nos declara, queridos, que os sacerdotes mantinham a arca nos ombros,
eles iam andando e sacrificando, e ali eu vi um caminho de sangue, foi que trouxe a presença de Deus a Jerusalém. Queridos, preste atenção, que o chamado de Abraão é para a presença. Abra sua Bíblia comigo, eu quero que você veja comigo em Isaías, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 7. A presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco é bênção sobre bênção. Isaías 7,14 diz assim, que há uma promessa para tempos vindouros. Diz assim, Isaías 7,14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Abra comigo também a Bíblia, em Mateus, capítulo de número 1, Emanuel, Mateus, capítulo de número 1, verso de número 20, diz assim, e ela dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Jesus é a bênção sobre a bênção. E quando eu vi Davi atraindo a presença de Deus por um caminho que foi aberto pelo sangue, a Bíblia nos declara em Hebreus que Jesus Cristo nos abriu um novo e um vivo caminho pelo sangue derramado. Hoje nós temos acesso a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje nós temos acesso, o Espírito Santo foi derramado porque Jesus Cristo nos abriu um novo e um vivo caminho. Hoje Deus, o Espírito Santo, reside em nós, porque Jesus Cristo nos abriu um novo e um vivo caminho, através do seu sangue, da sua vida. Deus ama você, comunidade de Filadélfia. Ouça essas palavras, antes da fundação do mundo, antes que a terra viesse a ser formada, antes que os montes fossem levantados, Deus amou você. Deus amou você. A Bíblia nos declara, querido, que este mistério de Jesus Cristo, outrora estava escondido nos tempos antigos, porque tudo no Velho Testamento falava por figuras, por tipo. Abraão, um tipo de Jesus Cristo, um tipo de Jesus Cristo, que é um intermediador entre Deus e o homem e Deus. Davi e a rua ensanguentada é um tipo, é uma figura do caminho de Emanuel, do sangue que foi vertido, do tipo. Mas agora, querido, o mistério de Deus que outrora estava escondido, a nós, aos gentios, foi revelado, porque é a presença de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Ele é Emanuel, e através do seu sangue vertido, o Espírito Santo de Deus veio residir dentro de cada um de nós. Nós nos tornamos residência de Deus. Abra sua Bíblia comigo, quero ler com você. Colossenses. A presença de Deus é a nossa vitória. A presença de Deus é proteção, é galardão. Colossenses, capítulo de número 1. Verso de número... Vou ler o 26 e o 27. Ouça, abra os seus ouvidos espirituais. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, ou seja, desde Abraão, na geração de Abraão esteve oculto, na geração de Isaac esteve oculto, na geração de Jacó esteve oculto, de José esteve oculto, porque Deus trabalhou através de figuras. Olha só, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre os gentios, ou seja, na igreja. A igreja é a igreja gentia, que conhece o mistério de Deus. Entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, Cristo em vós, Cristo residente, mistério que foi revelado. Queridos, não há nada que possa roubar de nós a presença de Deus, não há nada que pode nos tirar a presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, eu quero encerrar com Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 32. Quero que você leia bonito, bem bonito e responsivo, esse verso de número 31, aliás. Diga assim comigo: e que diremos, pois, a estas coisas? Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: e que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas, pastora Selma? Ora, toda a luta que até então e tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando até agora, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, perigos espirituais, perigos naturais, enfermidades. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é presença, querido. Isso é usufruir da presença de tudo aquilo que Deus é, e também, ouça, de tudo aquilo que Deus tem. Foi o que Deus garantiu para Abraão: eu serei o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Agora olha a promessa para a igreja aqui: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vem: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes por nós todos o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas, todas as coisas. Veja, querido, que Jesus Cristo, ele é a riqueza da glória, ele é o máximo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, que Deus nos amou, queridos, com amor eterno. Que Deus te amou antes que o planeta fosse construído.
que a graça foi manifesta na vida da igreja gentia agora, através da igreja, Cristo residindo em nós. Mas o amor de Deus pela tua vida vem antes de você nascer, vem antes do mundo ser fundado. Deus te ama com amor eterno, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fez o sacrifício máximo, entregando o seu amado, o Filho, porque Jesus Cristo é o amor do Pai, Jesus Cristo é o amor do seu Pai. Se o Pai fez o máximo, a coisa mais difícil, como Ele não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas é bênção sobre bênção. Todas as coisas é bênção sobre bênção. Você tem Cristo e todas as coisas. Ouça, você tem Cristo e todas as coisas. Você precisa de crer, comunidade de Filadélfia, porque você vai usufruir de todas as coisas pela fé. Todas as coisas são suas em Jesus Cristo, Senhor. Quando o Pai o enviou, Ele não o enviou vazio, Ele enviou Cristo e todas as coisas, a proteção, a provisão, a cura, a libertação, a vida eterna. Se Deus fez o máximo, que foi entregar o seu amado, o seu amor, se Deus sacrificou e sacrificou com dor, não pensa que foi sem paixão. Se Deus entregou e entregou, quando nós éramos ainda os seus inimigos. Imagina, nós éramos os seus inimigos e Deus nos amou e nos entregou Cristo. Quanto mais agora que Ele nos fez filhos, amigos e servos amados, incumbidos de uma única responsabilidade: usufruir dEle, da sua presença e de tudo aquilo que Ele pode oferecer. A cura para você. Deus é capaz de suprir cada uma da sua necessidade, das suas necessidades em Cristo Jesus. Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. O nosso Deus não muda. Aquele que entregou Jesus também entregou todas as coisas. A cura emocional, a cura psicológica, a cura para o Covid, a cura para as crises. Querido, se chegou o tempo da partida, ninguém vai impedir de ir. Mas se não chegou a hora da partida, a fé pode impedir o doente de partir. Porque Jesus Cristo disse assim: tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Amados, nós precisamos nos levantar e orar, porque a presença de Deus está conosco. O Espírito Santo não abandonou o planeta, não abandonou a sua vida. Ele está conosco para agir no nome santo de Jesus.